Bom, a gente começou, né? Então, valendo. Vamos gravar. Bom, muito obrigado pela presença de todos e todas vocês aqui para essa apresentação, essa palestra muito interessante, que vai falar sobre cannabis no Brasil. Por que é hora de investir? É agora, né? E quem vai falar com a gente a respeito desse assunto é um profissional muito interessante, inteligente, e que hoje tem desenvolvido uma rede de clínicas para atendimento de pacientes de cannabis medicinal no Brasil, dando apoio principalmente aos médicos. É o Joaquim Dias de Castro, ele é sócio fundador da Clínica Gravital, primeira rede de clínica de cannabis medicinal do Brasil, fundada em 2019. Antes disso, ele foi fundador e gestor da Blue Dream Capital Partners, um fundo offshore voltado para o investimento em companhias da indústria da cannabis nos Estados Unidos e no Canadá. Trabalhou por 10 anos na divisão de mercado de capitais do BNDES, onde ele adquiriu grande experiência consolidada, tem uma grande experiência consolidada na indústria de fusões e aquisições e gestão também de portfólio. O Joaquim foi também CEO da DJC Real Estate Investment, uma pequena empresa de investimentos imobiliários em ações na Flórida e que foi a origem da sua atuação na indústria da cannabis. Além disso, o Joaquim passou também 5 anos, tem 5 anos de experiência como conselheiro em diferentes perfis de empresas públicas do setor de telecomunicações e energia no Brasil, como a Oi SA, a Light SA, a AES Eletropaulo também, e a profissão do Joaquim tem muitas vertentes, tem muitos caminhos, mas a formação dele é em economia. Ele é formado em economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é mestre em economia pela Escola de Pós-Graduação da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas, a EPGE da FGV. Bom, agora que foi apresentado o nosso palestrante, antes disso eu quero lembrar vocês a seguir, pedir para que vocês sigam os canais do Clube de Negócios Cannabis, nós vamos deixar o descritivo, vamos mandar para vocês aqui que estão acompanhando ao vivo e quem assistir depois vamos deixar no descritivo do vídeo para que possam receber outros convites e aprenderem muito mais, porque esse ano e no próximo ano nós queremos trazer profissões, trazer mercados e apresentar quem realmente está fazendo. Não é só teoria, tem 2 grupos, tem o grupo dos teóricos e tem o grupo daqueles que realizam. Aqui no Clube de Negócios Cannabis, o nosso objetivo é apresentar aqueles que estão realizando, como é o caso de hoje, do Joaquim Castro. Bom, para quem não conhece a gente institucionalmente, acho importante fazer o merchan aqui do clube. O Clube de Negócios Cannabis, né, que gentilmente a gente utiliza a sigla CNC, é uma atmosfera física e virtual. Esperamos que em breve nós possamos voltar fisicamente, onde tudo começou, né, para direcionar a educação profissionalizante, para quem quer trabalhar, empreender ou investir nos mercados da cannabis medicinal e no mercado do cânhamo industrial no Brasil, e hoje com conexões em mais de 20 países, né, e tudo isso também começou no Clube de Negócios Cannabis, que deu origem e colabora muito hoje com a ABICAM, Associação Brasileira das Indústrias de Cannabis, veio também, conecta muito o site Green Science Times, que hoje fala sobre cannabis medicinal e industrial também. Então, ou seja, nós temos aí uma rede de relacionamentos de profissionais qualificados, espalhados por diversas capitais brasileiras hoje, com células internacionais também na América Latina, e não só na América Latina agora, em todas as Américas. Nós fazemos parte da Redecam, que é a rede de cannabis das Américas agora, né, como parceiros específicos. Estamos focados também na geração dessa educação e negócios, né, a respeito da planta cannabis. Para vocês saberem, além da cannabis medicinal, no ambiente industrial, é possível se produzir mais de 53 mil tipos de produtos. São mais de 21 setores econômicos, quando nós falamos diretamente, geralmente, sobre a planta cannabis, tá? Mas, claro, vamos focar aqui no medicinal, que é o tema de hoje. No clube, vocês vão poder participar, muitas vezes, de palestras gratuitas, de workshops, né, ou seja, oficinas e cursos que são pagos.
né? Por quê? Nós precisamos remunerar os profissionais que vêm aqui doar os seus conhecimentos gentilmente. O Joaquim está sendo extremamente gentil de contar para a gente a história e, com isso, também abrir os olhos daqueles que pretendem, de alguma forma, investir no mercado da cannabis no Brasil. Essa empresa é uma realidade. Quer investir em cannabis no Brasil? Já pode. Não precisa investir na planta, mas você pode investir em todo o aparato, em toda a infraestrutura e em todo o ecossistema que hoje tem dado suporte para a existência do mercado da cannabis medicinal, ok? Então, eu vou, sem mais delongas aqui, passar para o Joaquim Castro e pedir para ele, desejar a ele boa sorte na apresentação. Obrigado, Thiago. É um prazer estar aqui no clube pela primeira vez e, especialmente, também eu quero agradecer, né, pelo convite e pelo apoio da Abican nessa caminhada. Igual você falou, o meu negócio já é algo real, então o apoio institucional da Abican, ele se torna muito, muito relevante. Eu vou citar depois, ao longo aqui da minha palestra, trazer alguns exemplos concretos sobre isso. Eu vou só compartilhar aqui, então, a tela. Vou ver se vai dar. Thiago, eu estou desabilitado para participar, compartilhar. Você tem que me fazer host. Pronto. Agora está como co-host. Ok. Agora foi? Parece que está o final da apresentação. Ainda não abriu. Agora sim, abriu. Tá. Tá ótimo, então. Então, né, eu, na verdade, acho que vai ser mais eu sei que não é bem exatamente um bate-papo, porque a gente não está numa sala presencial, um pouquinho mais difícil, eu mesmo não consigo ver. Não, acabei de clicar aqui no lugar que eu consigo ver os demais. E eu vou começar linkando, né, os pontos, um pouquinho do que você falou da minha biografia. Eu vou apenas, porque ninguém chega num... Agora, por que não está passando? Só um segundo. Page down. Pronto. Ao contrário de muita gente, que a maioria das vezes que eu escuto as pessoas que estão envolvidas, né, seja assim como investidores, seja como prestadores de serviço aqui na indústria da cannabis, geralmente eles têm algo relacionado a alguma condição clínica, né, na família, ou às vezes as próprias pessoas são algum paciente, aí começaram a se beneficiar, seja da cannabis assim artesanal mesmo, ou então através de uma experiência, alguma temporada que passaram fora do Brasil. E eu não é assim a minha entrada na indústria, no espaço da cannabis. Eu já comecei, como o Thiago falou, por meio do investimento mesmo. Então, eu aqui o segundo itemzinho, eu fui o fundador da JDC, Real Estate, em 2011. Era uma empresa que eu criei, nada mais, nada menos, para pequenininha, né? Meus negócios vão crescer, mas todos parece assim, grande, mas é tudo coisa pequenininha. Então, a JDC Real Estate era uma empresa que tinha 2 ou 3 imóveis em Miami, em 2011, e assim que eu estava com 2016, eu desinvesti desses imóveis e estava com recursos lá nos Estados Unidos. E com a opção de trazer para o Brasil ou de manter lá. Então, junto com um amigo, então não foi nem a minha ideia inicial, eu fiquei surpreso em 2016, em março de 2016 aproximadamente, quando ele me falou, olha, já existem empresas na Bolsa Americana, no caso não é na Bolsa Nasdaq, na New York Stock Exchange, era na época na OTC, né, no mercado de balcão lá nos Estados Unidos. Já existiam empresas na Bolsa das mais, não era uma nem duas, eram assim,
dezenas de empresas do setor de cannabis. E como eu sempre fui simpático ao tema, eu parei para dar uma analisada. Então, eu fiquei lá de março, abril, maio, junho, julho, lendo, né? Balanço não, porque é meio chato, mas notícias e relatórios. Em agosto de 2016, eu comecei a fazer investimentos na bolsa mesmo, em empresas de cannabis. E aí, quando a gente viu, no final do ano, de 2016, a gente estava com o valor dos imóveis, que é uma coisa tranquila, né? Vai subindo 1%, 5% no ano. A gente estava lá com o valor todo dos imóveis numa verdadeira montanha-russa, que um dia valia 10, no outro valia 7,5, depois subia para 12. E aí eu fui para os Estados Unidos visitar algumas dessas empresas. Foi muito legal, a gente tinha, sei lá, $100.000, um pouquinho mais talvez, investido assim em empresas. Eu me apresentei, mandava e-mail, né, para essas empresas e falava que era um fundo, que eu era um fundo de investimento do Brasil. Mas para ver que há pouquíssimo tempo, há 5 anos atrás, mesmo empresa nos Estados Unidos, estavam interessados em até $20.000, sabe? $30.000 para eles já era muito dinheiro. Isso mudou rapidamente. Hoje em dia, se você não tem milhões, as empresas maiores já nem te recebem. Mas então a gente foi lá, fui para a Califórnia e depois para o Colorado. Isso em 2016, em março de 2017. Voltei. Primeira impressão que eu tive, porque eu achava isso aqui por conta de alguns eventos que eu tinha ido aqui no Brasil, que eu ia chegar lá e ia ver um perfil eu fui no Marijuana Investment Summit, acho que era San Diego, não me lembro bem onde é que foi. Quando eu cheguei lá, não era nada de um público do que você imagina, quem não está no meio, assim, que seria um público de cannabis. Não, cara, era um povo, assim, desde o modo bem mesclado, mas a maioria era gente vindo de outras empresas, de outras indústrias, desde logística, cara que tinha caminhão, cara que fazia alimentos. Então, não é o pessoal mais caricato, assim, né? Snoop Dogg, Bob Marley, nada disso. Era muito... Fiquei até surpreso, que eu achei que ia ser mais divertido. Mas cheguei lá, foi muito profissional, assim, e as conversas, as apresentações. E aí eu falei, cara, isso daqui dá jogo, então eu vou montar um fundo. E aí sim, virei um fundo, que é o Blue Dream, deixa eu ver, nem tá aqui, né, nessa slide aqui, por algum motivo não está, mas aí o Thiago falou, da Blue Dream Capital Partners, que na minha, até onde eu sei, foi o primeiro fundo de investimentos brasileiro, assim, capital brasileiro, né? Nunca, ele é um fundo offshore, no caso, mas eu nunca pisei num local offshore. Ele é um fundo sediado nas Ilhas Cayman. Se eu fosse fazer um fundo brasileiro, ia ter que fazer registro na CVM, ia ter que ter auditor, ia ter que ter uma coisa que não comportaria para um fundo de 1 milhão e pouco de dólares. E aí, então, eu montei essa Blue Dream e captei recursos com amigos e familiares e passei a investir. Isso foi em março de 2017. E por conta dos investimentos que a gente tinha, fui muito de novo. Fui para o Canadá, fui para a Flórida, voltei para a Califórnia, fui para a Colômbia, e para mim ficou muito evidente, sabe, que aquela Green Rush lá ia chegar no Brasil, uma questão só de tempo, já chegou agora. Na época já tinha algumas coisas assim, mas é que eu me lembro na época como empresa assim, não estou conseguindo nem lembrar, estou falando de agosto de 2018, tá? Que foi quando me deu o clique assim de que eu ia fazer através de uma clínica médica. Foi em agosto de 2018. E eu lembro daquela marca, como é que é o nome dela? Que fica na Califórnia, que é uma brasileira que é a CEO, Green Hemp Meds, é o nome do produto, esqueci o nome da marca. Eu lembro da Hemp Meds, muitas associações, né? A Brás já existia, a PEP já existia, mas não era, de fato, muito raro ter alguma empresa. Então, eu resolvi começar pela Gravital, porque era o que
eu entendia que, primeiro, um investimento baixo, assim, né, de novo, eu tenho essa regra, assim, de não pegar, fazer coisas de muitos milhões, porque depois é complicado, caso não dá certo. Então, eu comecei com um projeto, depois eu vou falar aqui algumas coisas, assim, dos desafios, né, mas comecei quase com um projeto piloto, a Gravital do Rio de Janeiro. Foi isso, apesar de ser uma clínica, formalmente, tudo, é uma sala de, não sei se por acaso tem algum paciente aqui, é uma sala lá no Rio de Janeiro, aqui, e deu certo. Então, eu fui por exclusão, né? Cultivo, é uma coisa caríssima, porque eu visitei cultivos lá, cultivos profissionais, para fins medicinais, é um negócio caríssimo. Só umas máquinas, é porque a gente chega aí fugindo um pouquinho do assunto, né? Não é caro cultivar cannabis, pelo contrário, se você vai fazer um cultivo outdoor, com material orgânico e tal, mas a hora que você quer se vender, né, uma indústria como medicinal mesmo, que você tem que seguir o compliance, que é o que a Anvisa exigiu, né, das empresas do Brasil, é caríssimo. Eu já mais ou menos tinha visto isso lá fora e falei, cara, isso não é para mim. Depois eu pensei em fazer pesquisa de desenvolvimento, né, algumas atividades. Aí eu soube, acho que foi a Entourage, que para importar 10 quilos de maconha para fazer pesquisa precisou da Polícia Federal, Ministério da Agricultura, Anvisa, tem que ter uma universidade parceira, tem que ter doutores fora também da minha alçada. Depois eu pensei uma coisa que esse sim já existiam bastante aqui no Brasil, que era head shops, simplesmente trazer produtos. Eu falei, cara, mais do mesmo. Já tinha, por exemplo, a Ultra 420, né, que é uma das primeiras aqui do Brasil, que é desde 1995, que eu conheci eles também, mas eu falei, também não é isso. Então, já tinha a resolução de 2015, que permitia a importação, e eu precisava encontrar médicos e, obviamente, depois encontrar produtos, encontrar um local, secretária, etc. Foi assim que eu resolvi criar a Gravital. Sempre soube que uma clínica apenas jamais iria pagar tudo o resto, né? Advogados, contadores, publicidade, enfim, é uma série de despesas que não é apenas uma. O próprio médico, que é a principal despesa, não é apenas uma clínica que vai sustentar tudo isso. Isso, enfim, aí eu falando aqui mais um pouquinho, mas eu vou passar rapidamente. Eu trabalho ainda, né, no BNDES, então eu sou fundador e sócio da Gravital, mas é o Pietro, que é o Pietro Vani, que é médico, tem outros funcionários que tocam o dia a dia, o meu day job até o momento, mas por isso que eu estou aqui, né? Porque eu estou nessa fase de transição. Imagino que talvez em janeiro, fevereiro, a Gravital cresceu a um ponto que eu preciso estar me dedicado 100% a ela. Então, eu sou economista, eu não sou médico. Muitas pessoas pensam que eu sou médico por ter criado a Gravital, mas isso não é verdade. E eu tinha experiência por conta do BNDES nesses conselhos de empresa, então, da Oi, são empresas grandes, né, da Eletropaulo. Isso me deu bagagem de ver questões de governança, de como que funciona uma empresa. Então, eu considerei que eu tinha, assim, algumas ferramentas para começar um negócio sem bater muita cabeça. Ia ser uma questão mais, de fato, de se o negócio ser bom, estratégico, mas o ferramental estaria montado. Então, vamos para a próxima slide. Apareceu, faltou só clicar antes. Então, a pergunta principal, né, o título da palestra é por que a hora de investir no Brasil é agora. Então, a gente vai ter essa corrida verde no Brasil. Para mim, já estamos tendo, né, com certeza. E eu elenquei aqui algumas razões, tem muitas outras, mas, primeiro, porque o Brasil está conectado com o que acontece no resto do Ocidente. E acabei de dizer que eu mesmo vi com meus próprios olhos o que estava acontecendo em vários países. Nem falei do Uruguai, né? A Europa está talvez um pouquinho à frente do Brasil ainda, mas não tem como o iPhone dar certo nos Estados Unidos e não dar certo no Brasil. O tênis da Nike, a Harley Davidson, a cerveja, é muito conectado. Então, a cannabis já está presente, vai estar muito presente no Brasil, porque a gente não é desligado do mundo.
Depois, a gente tem esse grande mercado consumidor. Eu tenho algumas reservas em relação a achar que o nosso crescimento virá de ser um país exportador de cannabis, não porque a gente não tenha capacidade para isso, mas é simplesmente porque tem muitas pessoas, já muitos países, né, que já estão com esse posicionamento, e a gente vai sofrer. Claro que talvez daqui a 10 anos, 15 anos, quando tiver mais estabilizado, a gente possa se destacar. Mas no primeiro momento, você vem o México, que também é maravilhoso para cannabis, a Colômbia, que eles falam lá, que quando eu fui, que é o melhor lugar, supostamente, o melhor lugar para cultivar cannabis do mundo, por estar perto do trópico, por eles serem feras em venda de flores, que o Brasil não é tão fera igual eles. E então, depois o próprio Estados Unidos, né? Canadá está com super excesso de oferta de cannabis. Aí depois você vê Israel, Europa, África, Malawi, tem vários países, então não vai ser fácil, quase ninguém compra. Quem compra hoje é o Brasil, compra um pouquinho, a Alemanha, Estados Unidos acaba que, apesar de tudo, compra um pouquinho também. Então, eu acho que o que vai sustentar o nosso mercado é o consumidor interno. Tá? Então, isso seria um segundo fator de por que no Brasil vai, sim, bombar a cannabis. Depois, tem um slide que eu vou mostrar na sequência. A gente já está com um grande apoio da população e da classe política. O último estudo que saiu, acho que faz um mês ou dois, estava com 70% já de apoio popular à cannabis medicinal. Outra coisa é que os ativos, por conta da nossa moeda, está valendo nada, os ativos em dólares estão muito baratos, então isso vai atrair essas empresas lá de fora, são muito capitalizadas, empresas que estão valendo algumas mais de $1 bilhão, e hoje, pelo tipo de ativo que você tem no Brasil, com 1 milhão, 2, 5 milhões de dólares, você vem aqui e, eventualmente, compra quase todas as empresas de cannabis do Brasil. Claro que tem umas que já investiram muito, estão acima. Então, o gringo, com esse dólar, é rei, sabe? E ele vai chegar aqui, porque lá fora está saturado, como eu disse, estão doidos, eles precisam vender para os investidores deles, né? Os CEOs lá precisam ter internacionalização. Eles fizeram isso há pouco tempo, e, infelizmente, pagaram muito caro, e todos estão fechando as empresas no Uruguai, na Colômbia. Todos achavam que iam sair vendendo muito rápido, não foi assim que aconteceu. No Brasil, já chegou a própria Canop, né, um tempo atrás, fez um escritório em São Paulo, 60 funcionários, durou nem meio ano, já, se não me engano, já está quase fechado. O que vai ser os catalisadores dessa corrida aqui no Brasil? Inovação, tá? E a quebra de paradigmas. O que eu quero dizer com inovação? Quando as pessoas começarem a ver a cannabis, é a maioria, a gente aqui não, né? Vocês já estão, só por fato de estar aqui, possivelmente não pensam assim, mas fala com os pais, com os filhos, com os primos, o pessoal fala cannabis, maconha, é maconheiro, é a flor. Então, isso é a visão inicial, porque eles não sabem que já tem nanotecnologia, que tem uma porrada de formas de se apresentar a cannabis, né, com cremes, óleos, sprays, as coisas que estão sendo feitas, é inovação na veia. Quase todas as formas de se entregar um medicamento já está sendo utilizada por algum fabricante de produtos à base de cannabis para colocar as moléculas de cannabis. Aí você vê aquele design bonito, isso quebra. Eu duvido que algum paciente vê lá, por exemplo, primeiro que poucas pessoas viram uma flor bonita, né, de cannabis, assim. A maioria aqui vê aquele prensado mesmo, não consegue associar aquilo a uma terapia médica. Então, aos poucos, com a inovação, isso obviamente já nem é mais mostrado, né, como uma questão médica. E depois a própria quebra de paradigmas que vem por conta da legalização nos nossos países vizinhos, na Colômbia, no Uruguai, nos Estados Unidos. A cada eleição, agora esqueci os últimos 5 estados que aprovaram o uso recreativo. O próprio Trump, que é um cara bastante conservador, não evoluiu muito, mas sequer deu um passo para trás
na evolução da indústria da cannabis americana. Então, isso no Brasil já está acontecendo, mas precisa chegar às pessoas que têm poder, né, os deputados, os secretários, e a hora que eles veem que cannabis não é o que eventualmente eles estão pensando, isso vai quebrar o paradigma e eles vão mudar o paradigma através da inovação dos produtos que eles veem. Outra coisa de por que está ainda no momento, né, que eu acho, se não me engano, botei a hora de investir é agora. Você não tem investidores institucionais ainda no Brasil. Mesmo nos Estados Unidos, ainda é um desafio você captar recursos. Claro que lá não dá para comparar nada com aqui, mas lá no fundo de pensão, por exemplo, lá você não consegue captar, mesmo nos Estados Unidos. Ou então, hedge funds, assim, que estão ligados a gestoras que sejam bancos, que são os maiores, né? Também você não consegue. Quanto mais no Brasil. Se alguém lembrar, escreve no texto, mas que fundo de investimento, de venture capital, de seed, que investiu pesado que eu digo 3, 5 milhões de reais, que é $1 milhão, não é nada, que tem investido em alguma empresa aqui no Brasil. Se tiver, deve ter tido um ou dois. Existem alguns fundos, como era o caso da Blue Dream, mas aí a gente fazia investimentos bem menores do que isso, mas tem um fundo lá de São Paulo, acho que eles têm a participação na Green Care, esqueci o nome do fundo, e a Green Care é uma empresa lá de fora, que só vende produto aqui no Brasil, mas é uma empresa lá de fora, e o resto eles têm ativos no exterior. Então, teoricamente, eles não estão investindo aqui no Brasil ainda, e não consigo lembrar de outros. Tem fundos tipo da XP, acho que é Vitrio, Trel, também, só que estão captando a poupança pública aqui do Brasil para investir em empresas lá de fora. Tem a Dr. Cannabis, né, que fez uma captação recente de, se não me engano, R$2 milhões, através de uma plataforma de financiamento coletivo, que ela captou pulverizado. Não foi um fundo seja family office, seja banco, gestora, que investiu. Então, a gente está muito no começo. Tá? E quando essa galera entra em campo, aí que dá para dizer que o jogo está começando mesmo. Hoje as peças estão apenas se posicionando. Outra coisa que você não vê no Brasil, e é outra evidência de que a gente está muito no estágio embrionário, é o investimento cruzado, né, de outras indústrias. Eu quero dizer assim, você lá nos Estados Unidos, você tem a Constellation Brands, que é a empresa de cerveja, de marcas de bebida alcoólica, investiu na Canopy Growth. Você tem uma outra que é uma distribuidora no Canadá, esqueci o nome, distribuidora de bebida alcoólica, né? Como se fosse, não chega a ser Ambev, porque ela não produz, ela só distribui. Ela foi lá, investiu na Afria. Então, são esse tipo de... A Ambev mesmo investiu, se não me engano, $100 milhões numa parceria lá para tentar pesquisar produtos. Então, tem muita lá nos Estados Unidos, pouco ainda, tá? Mas muito mais do que em relação ao Brasil, que eu não conheço nenhuma empresa brasileira que tenha investido em indústria de cannabis. Talvez algum laboratório, mas nem laboratório, pelo menos eu desconheço, tá? Que alguma dos laboratórios desses de genérico, a Prate Dona Dulce, ela fez um produto, é diferente de ter... E também não é exatamente investimento cruzado, porque ela já é uma farmacêutica. Aí a gente está falando da cannabis medicinal, que tem uma pegada também farmacêutica. Então, tem essa série de fatores aqui que me faz acreditar, tá? Que a gente não começou de verdade ainda, no sentido de números, tá? De verdade já existe, porque a Gravital está aí, tem várias outras empresas que já estão aí. Mas é tudo ainda peteleco perto do que vai vir. Por isso que eu acho que é a hora de se posicionar. Claro que essa onda vai durar ainda. Daqui a 2, 3 anos ainda vai ser cedo. Mas agora é melhor ainda, porque quem vem agora sai com a vantagem, né, de primeiro first mover, primeiro que está se movendo. Então, é uma onda irreversível, acabei de falar antes, né, do Brasil. Esses dados já estão um pouquinho desatualizados, que é de uma pesquisa da Folha de São Paulo de 2017, que 66% da população já era favorável a cannabis medicinal, 32% não era. O lado direito
tem aqui um gráfico do que aconteceu nos Estados Unidos. A gente está seguindo o que aconteceu nos Estados Unidos, que essas curvas vão inverter a curva de baixo. Se bobear, já está acima da... Só um pouquinho, que eu acho que eu fiz uma confusão. Desculpa. Isso daqui é 66% é a favor, é contra a cannabis como um todo. Tá? Da cannabis medicinal, é 60%, aí os números estão... Desculpa que eu vou repetir. 60% já são favoráveis à cannabis medicinal, só que eu não tenho nenhuma curva de evolução desse indicador. A pesquisa de baixo, que está aqui no quadrante inferior esquerdo, que a Folha vem fazendo desde 95, é para cannabis como um todo. Então, apenas 32% da população em 2017 era favorável à legalização da cannabis recreativa, medicinal, como um todo. E o que aconteceu nos Estados Unidos, casualmente, também tem ali um 32%, mas é lá um pouquinho antes de entre 2000 e 2010, e lá inverteu rapidamente essa curva. Então, se bobear, fazer um exercício agora em 2021, queria muito que a Folha fizesse, eu chutaria que já está pelo menos pau a pau ali, meio a meio, entre a galera que é favorável à legalização e não é. No Congresso eleito, esse que foi eleito em 2018, que é um Congresso conservador, 40% dos deputados já são favoráveis à cannabis medicinal e 10%, que é mais a galera do Partido Novo, alguns, o PSOL, são favoráveis à legalização total. Isso aqui é um slide que eu faço para apresentação, está em inglês, que eu faço para apresentação para alguns investidores estrangeiros. Aí, na minha visão, é muito mais provável que os congressistas, que estão em 40%, vão convergir para a opinião pública, que já está em 60% em relação à cannabis medicinal, do que a opinião pública vai ter uma regressão de visão, de progressismo, e passar a dizer que a cannabis medicinal não voltar, né, a ser menos da maioria da população. Porque isso não para de sair notícia sobre isso, dos benefícios, então esse número vai ficando cada vez melhor. Então, mais uma evidência, né, de a gente quem entrar agora está pegando a curva subindo. Não vai chegar depois pagar mais caro. Claro que vai chegar com mais segurança, quem vem depois, mas vai pagar mais caro. Aqui tem algumas estimativas do tamanho do mercado brasileiro, com algumas fontes, né? No lado esquerdo é o tamanho da população em milhões de habitantes que seriam usuários da cannabis medicinal, tá? Então, tem no estudo da Unifesp, mais de 2012, ou seja, muita coisa já mudou de lá para cá, mas eles estimaram em 1,5 milhão de usuários. Eu estou acreditando muito mais aqui no número da WHO, né, que é a Organização Mundial de Saúde, alguma coisa como próximo de 4 milhões de pessoas, se não for mais. O William Dib, isso aqui não é uma estatística da Anvisa, eu só peguei de uma fala dele, ele já considera que teria 13 milhões de habitantes, mas mesmo 1,5 milhão, tá? Sendo mais conservador. Se você pegar hoje os números da Anvisa, não chega, se não me engano, a 50 mil ainda. Então, vai multiplicar por mais de 30, na perspectiva mais conservadora. Multiplicar por mais de 30. Então, vou botar aqui que aí cada um de acordo com uma análise pessoal, né? Mas digamos que seja 4 milhões o número, vai multiplicar por 100 quase o tamanho do mercado oficial do Brasil. E, se convertido ali no lado direito, algumas estimativas em bilhões de dólares do mercado brasileiro. Então, são muito diferentes, só que são premissas diferentes. O da ArcView, que é de 2018, é para esse modelo atual, tá? Sem legalização, estimativa para o ano que vem, apenas esse modelinho de importação pingada, 70 milhões de dólares. E a gente viu que está até elevado, porque o estudo da Kaya Mind, recente, Gravital, inclusive, patrocinou, mediu, se não me engano, 50 milhões de reais para 2021, o tamanho do mercado formal, tá? Aquele que passa na Anvisa, importação. Mas, quem sabe, 2022 chega aí a 70 milhões de dólares, mas esse mercado vai ter que mais do que dobrar para chegar lá. Já o da New Frontier Data, que é uma outra empresa especializada em dados de cannabis, estima em 2,4 bilhões de dólares, 3 anos depois da legalização no Brasil. Esse número conversa com os 9 bilhões de reais que também a Kaya Mind estimou.
Eu vejo que tem uma mãozinha aqui do Marcelo Casarim, só que, Marcelo, depois a gente vai conversar, tá? Ou não sei se o Thiago quer falar alguma coisa para falar sobre isso, Thiago. Pode fazer a apresentação direta, Joaquim, porque aí nós deixamos para o final, para que o público possa te fazer perguntas. Já tem aí pelo menos umas 5, 6, Tá, muito boas para saber sobre os públicos que você atua. Por favor, fique à vontade. Já avisei para o Marcelo, ele está ciente. tá bom, porque eu não estou vendo as perguntas aqui. Então, aqui eu falei um pouquinho antes, né? Como que eu criei o meu primeiro negócio de cannabis. Na verdade, não é o primeiro, se eu considerar que a Blue Dream também foi um negócio de cannabis, né? Foi mais uma questão de um veículo de investimento, né? A Gravital foi, de fato, o primeiro negócio, assim, brick and mortar. Primeiro, eu vou falar que explorei, mas pode ser lido assim, né? Como dicas, né? De explore, né? Então, vamos falar, explore modelos de negócio estrangeiro. Foi exatamente o que eu fiz. Passei 2 anos, de março de 2016 até agosto de 2018, buscando modelos. No começo, eu nem sabia que estava buscando. Depois que eu percebi que eu tinha visto vários modelos de negócio e consegui encaixar um aqui no Brasil, mas é uma questão básica. Nada se cria, tudo se... Eu copiei, né? A Gravital é uma cópia de modelos de redes de cannabis, de clínicas de cannabis que tem no Canadá. Tem a Aleph, tem a Compass, tem várias outras, Canadian House Wellness, tem muitos modelos lá. Lá, claro que lá é um pouco diferente, que eles podem, a própria clínica, como se fosse a Gravital, pode ter a sua marca, né? Pode cultivar e vender seus produtos na sua rede de clínicas. Então, cada país tem a sua particularidade. Na Flórida, você só pode vender se for a cannabis que você cultivou. Tem que ser verticalizado. No Colorado, é proibido. Pode ser que não seja Colorado, pode ser que seja Califórnia, agora eu esqueci. Mas outros estados americanos é proibido você vender a cannabis que você cultivou, para separar, né? Para ter as concorrências. Então, cada país tem os seus modelos. Eu vi que no Brasil eu não podia cultivar, claro, mas eu podia prescrever apenas, não podia nem vender a cannabis, eu só podia prescrever. Depois, fazer uma análise profunda do arcabouço regulatório e legal no Brasil, que na época, a análise profunda, bastava ler uma resolução da Anvisa e algumas leis, né, a lei de entorpecentes, eu esqueci o número da lei, que para algumas pessoas se conflitava com a resolução da Anvisa, mas na prática nunca houve assim um conflito maior. Algumas resoluções do Conselho Federal de Medicina, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tá? Então, eu fiz análise do modelo de negócio, do arcabouço regulatório, encontrei um nicho de atuação que é uma interseção, né, entre o modelo de negócio e o arcabouço regulatório. Fiz uma estimativa do investimento inicial, que, sinceramente, não fiquei estimando assim no detalhe que vai custar. Eu fiz um range, né, sabia que ia custar no mínimo tanto, mas no máximo tanto. Como era um investimento relativamente baixo de capital, tá? O investimento maior é de capital humano, né? Não foi fácil conseguir um médico, foi muito demorado. Não foi fácil encontrar a formação para esse médico. Não foi fácil negociar com esse médico as cláusulas de não competição. É uma série de detalhes. Desviar esse médico, que médico é uma categoria bem remunerada, e eu não podia remunerar bem até hoje, infelizmente. Desviar dele do seu consultório, da sua outra clínica, que ele prestava serviços para a Gravital. Então, obviamente, que tem que ser profissionais que também olhem para lá no futuro, né? Tem um certo amor assim à causa. Então, mas tem que, obviamente, quem quer mexer com produção, não apenas cultivo, né? Produção, que eu digo fabricação do produto, aí obviamente que esse investimento inicial é muito mais elevado. Depois eu fiz uma análise, isso sim eu demorei bastante para fazer os players em atuação aqui no Brasil, não apenas concorrente, porque, como eu falei aqui, o tamanho do mercado, nem a gente tem que ser parceiro, porque vai, na menor estimativa, eu falei que ia multiplicar por 30, né, em relação ao que está hoje, na menor estimativa. Então, na verdade, quando entra mais gente, você está fortalecendo a causa que o paciente vai ter de monte.
Depois eu analisei a quantidade de fornecedores, que na época, até hoje, né, a maioria, quase todos eram estrangeiros, Reino Unido, Estados Unidos, 85% dos produtos que são prescritos, recomendados, né, a receita dos médicos da Gravital vem dos Estados Unidos, mas tem um pouquinho do Canadá, Reino Unido, aí infelizmente Colômbia ainda não chegou, Uruguai também uma promessa que nunca vem, vamos ver se quem sabe agora. Depois consultores, mídia para dar suporte, então eu fiz essa salada de fruta e montei. E o último, tem gente que não faz isso, né, esse teste em pequena escala. Não apenas a Gravital eu fiz com um teste em pequena escala, como várias iniciativas da Gravital eu fui fazendo em pequena escala, né? Agora vou fazer o núcleo de medicina do esporte, deixa eu ver como é que é. Agora eu vou fazer o atendimento online, vamos ver como é que funciona. Tudo fui testando, via o resultado, aí mantinha ou não. Então, isso aqui, para muitos é chover no molhado, mas para outros pode ser interessante, né? Não chega a ser um checklist, só compartilhando da maneira que eu fiz, cada um vai encontrar a sua maneira. Agora vem o outro lado da moeda, que esse a gente só sabe depois de começar. Eu, antes de começar, o que eu tinha... Estava muito preocupado, né? Era a questão de processos judiciais com os médicos, porque estava trabalhando com cannabis, que é um negócio que não é aprovado na Anvisa. Aí eu sabia que, às vezes, uma poderia derrubar a Gravital, que é uma startup. Então, analisei o principal item era esse, né? Tem histórico no mundo de gente que eu sabia que não tinha, mas tinha que ver de fato se mesmo se não tinha alegações de que isso pudesse acontecer. Histórico no mundo de gente que morreu pelo uso de cannabis, ou processo contra os profissionais que perderam, né? Especialmente nos Estados Unidos, que o nego processa médico direto e o médico tem um seguro caríssimo lá para se defender, mas a gente não achou nada, né? Então já sabia que a cannabis era assim considerada segura, tanto para o paciente quanto para o médico que prescreve. Claro que tem vários detalhes, como THC e tal, crianças, isso, evidentemente, que se você chapar uma criança de 3 anos durante 3, 4, 5 meses, você tem sério risco de tomar, eventualmente, algum processo. Mas aí é uma loucura do médico, né, que nem o médico treinado faria alguma coisa nesse sentido. Mas eu foquei muito nessa questão, né, que eu estava com medo dos médicos terem algum tipo de revés a partir do paciente. E depois eu verifiquei, tá, que isso eu botei aqui, que o risco jurídico é grande, não apenas para a Gravital, não apenas para as clínicas, mas veja aquela empresa que ganhou uma licença para cultivar, esqueci o nome de novo, mas não sei quanto que ela ganhou licença, através de uma liminar, deve ter começado os investimentos, deu 4, 5 meses, caçaram a licença dela, dinheiro jogado, não sei se foi jogado fora, não sei exatamente onde que ela já tinha aplicado, mas o fato é que a gente está hoje dependendo de uma resolução da Anvisa, né? O próprio pessoal que está investindo aí sim muitos milhões através da resolução 327 é muito mais, apesar de ser mais fácil de criar uma resolução da Anvisa, ela é muito menos segura do que se tivesse uma lei, que seria o PL 399, que dá muito mais segurança para o empreendedor. E aqui, em relação ao risco jurídico, que agora eu já estou falando, eu estava reservando essa questão, mas agora já saiu, a própria Thiago ajudou bastante, né? E aí eu volto ao que eu estava falando no começo, porque a importância de ter uma associação. Quem não é ainda membro da ABICAM, se busque ser, especialmente se você quer, de fato, botar a mão na massa como empreendedor. Alguns devem ter lido que a gente, na Gravital, na filial da Gravital de Curitiba, recebeu, desde maio, tem recebido ofícios questionando a nossa atuação. Por quê? A gente é muito certinho, assim, na Gravital. Eu sou muito certinho. A gente nunca deu uma nota fiscal, nunca fez uma consulta sem nota fiscal, por exemplo, tá? E também tem um monte de controle, os balanços todos muito arrumadinhos desde o primeiro dia, talvez um pouco pela minha formação, né, experiência de conselho, de governança.
tentando buscar investidores, então é tudo muito arrumadinho, contrato para os médicos, recibos, tudo. Mas tem uma coisa que, de fato, a gente, da mesma forma que as associações, que as mães desafiaram o poder público ao cultivar em casa, na prática, a Gravital hoje, não só ela, tá? Como todos os médicos que estão fazendo isso, que estão, com exceção de 6 médicos no Brasil, que são os registrados no Conselho Federal de Medicina para prescrever cannabis, tá? Só tem 6, ou seja, tem mais de 1.000, 1.500 médicos, ou 2.000, sei lá, que já prescreveram cannabis, então tem 1.990 que estariam em irregularidade, mas os caras pegaram a Gravital para Cristo, porque a Gravital está começando a aparecer. Mas existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina de 2014 que proíbe a prescrição de cannabis com exceção de epilepsia refratária, juvenil, né, infanto-juvenil, e apenas o CBD isolado. É tudo que a Gravital não faz. A gente tem isso, paciente que tem CBD isolado e é epilético infanto-juvenil. E, além disso, tem que ser neuropediatra, neurologista ou psiquiatra, tá? Então, isso significaria que boa parte dos prescritores no Brasil estão errados. E, já contando aqui um pouquinho para vocês, também até para o Thiago, recebemos ontem um novo ofício do Conselho Regional de Medicina do Paraná, agora abrindo uma sindicância contra a Gravital, que pode se transformar num processo ético. Obviamente que os médicos estão assustados, ou seja, o risco jurídico é grande. E se hoje, então, o Conselho Regional, ou Federal, sei lá, é vencedor nisso, contra a Gravital, vai ser vencedor contra todo mundo. E se for vencedor na ponta que prescreve, o cara que está com o produto não vai ter para quem distribuir esse produto. O cara que vai chegar aqui com uma consultoria para que seja de SG, de como se faz o cultivo, não vai ter para quem vender o serviço, né? Se for essa a visão que o Brasil vai levar adiante. Então, sim, a Gravital, ela é muito certinha, mas tal qual as mães que desafiaram a polícia, o Ministério Público, é parceiro, mas desafiaram muita gente, as leis, para cultivar para seus filhos, a Gravital está fazendo isso, e estamos na ponta da lança, não sabemos aonde que isso vai acabar, mas a gente está disposto a defender, né? E, obviamente, que vamos precisar de muito apoio, porque são 400 mil médicos, cada um paga uma anuidade de R$1.000 para o conselho, ou seja, eles têm 400 milhões de reais, teoricamente, para gastar da forma que quiserem, vão ter os melhores advogados, claro, mas o princípio de uma associação é esse, né? Juntos somos mais fortes. Aí, por isso que eu agradeço a Bicamp, que na primeira leva já nos ajudou. Agora a gente vai fazer uma estratégia para ver a segunda, como é que vai ser esse efeito da prosseguimento disso. Ou seja, então, o outro lado da moeda, o risco é grande. O mercado legalizado é ínfimo, já falei sobre isso há pouco tempo atrás. Vocês acham que é Gravital, todas as unidades, abrir e está lá 5, 6, agenda lotada? Nada, não é fácil atrair paciente. Dá o caso de Santa Catarina, que a gente abriu presencial em setembro. Não deu 10 pacientes ainda. Já estamos em outubro, 10 pacientes presenciais. A gente não pode fazer propaganda no Instagram. A primeira coisa que fizeram foi bloquear nossa conta de anúncio. Segunda coisa que fizeram foi bloquear nossa conta como um todo. Não podemos fazer no Google, no Facebook. Então, para fazer um carvão virar brasa só no boca a boca, leva tempo. Então, também isso é uma coisa. Por que não tem um monte de clínica Gravital por aí espalhada, que eu digo, de concorrentes? Porque o pessoal sabe, né, que não é simples o negócio. Tem muito médico que já está prescrevendo, claro, mas aí ele não tem todo o risco. Ele já tem o consultório dele, ele atende outras coisas. Então, o mercado ainda é pequeno, mas eu entendo que eu não posso estar, nem eu, e imagino que nem os outros empreendedores, você não pode estar focado agora no fluxo de caixa. É muito difícil falar isso, porque se você não tem fluxo de caixa, você pode morrer, né? É o oxigênio do negócio. Então, você tem que ter investidor. E é o que eu fiz na uma ou duas rodadas já. Agora estou, em princípio, até o final de dezembro, queria fazer uma terceira, porque vai precisar disso para fazer essa briga com o conselho,
conseguir manter esses furos, essas furos que eu digo é furo de caixa, né? Nas unidades que são recém-abertas, também precisa de muito capital. Outra coisa, os estrangeiros vão entrar. Eu mesmo falei isso agora, que está barato, só que não tem ainda ação efetiva de estrangeiros aqui no Brasil. Era para ter, sim, quando estiver bombando, vocês pode lembrar do que eu vou falar agora. Quando estiver bombando, vai ser mensalmente, vai ter no valor econômico, fulano de tal comprou empresa no Brasil, fulano está entrando no Brasil, cara de fora, ou mesmo atividades no Brasil, né? Então, mas na prática você não vê ainda. E o último questão é que precisa foco, tempo, né, para colocar todas essas peças aí em sincronia para lá na frente, oxalá, a atividade começa a ficar rentável. O que eu espero também é que não apenas fique rentável, mas que, não apenas eu, né, várias outras, a marca tem que ficar reconhecida, que aí também é um intangível. Cada vez que a Gravital aparece no jornal, às vezes, teve um caso que a gente patrocinou não, a gente entrou como apoiador de um evento de reality show de jiu-jitsu, chamado The New Star Brazilian Jiu-Jitsu. Então, a Gravital apareceu lá, e foi aí que surgiu também o núcleo de medicina do esporte da Gravital, saiu em uma série de veículos, né? Isto Terra, veículos assim, não saiu no Globo, no Estadão, na Folha, se eu não me engano, mas saiu mais na internet. E, por incrível que pareça, não trouxe, não vou dizer zero, mas trouxe, assim, 5 consultas, tá? No núcleo do esporte. Então, preciso de tempo, preciso de foco. Isso que você tem que acreditar, não dá para desistir. Agora, como que a gente pode crescer junto? Aqui eu não consigo ver quantas pessoas estão aqui, não sei qual que é o perfil, mas depois no bate-papo a gente pode conversar melhor, né? Mas eu estou super de portas abertas, né, para esse crescimento juntos. Então, eu separei aqui 4 caminhos. Um é na expansão da Gravital, que a primeira coisa que precisa é o médico. Então, médicos que precisem de apoio, que, por exemplo, é diferente. Agora, se dependendo dessa briga com o conselho, o cara quer fazer sozinho a clínica dele, beleza, mas saiba que daqui a pouco ele vai estar na mira, e o CRM dele talvez vai estar na mira, ele vai ter uma atividade ali que vai representar 5%, 10% da renda dele, pode complicar os outros 90%. Então, vindo junto com a Gravital, que já tem mais o apoio jurídico, já tem o apoio dos outros médicos, a própria da imprensa, né? Mas de fato, a gente precisa de médicos que querem prestar esse serviço. E, obviamente, tem que ser um perfil de médico que acredita. O cara tem que abrir mão, não é que tem que, dependendo da situação profissional dele, não vai nem precisar abrir mão de remuneração. Mas, assim, um médico, a partir de uma determinada grau de sucesso, não vai fazer sentido para ele, já digo desde já, vir para a Gravital. Porque o cara que já tem um consultório lotado a R$500 todo dia, para que ele vai ter o consultório, ainda que seja lotado, a R$500, você vai ter que deixar metade, por exemplo, para a Gravital. Não faz sentido econômico se ele estiver pensando só nisso. E aí, esse não é o médico que a Gravital busca, né? A gente vai buscar alguém que tenha uma visão mais de longo prazo, que seja, não é ativista, mas que queira ajudar nesse aspecto e que queira também apoio, que queira apoio não apenas jurídico, mas apoio de outros 20. Por enquanto, a gente está em 20 médicos discutindo casos, discutindo terapias, discutindo produtos de uma maneira sigilosa, falando bem desse, falando mal daquele, falando da logística do outro. É esse intangível que a gente está, treinamento, né? Educação, que a gente está, cada pouco o médico está fazendo um curso, trazendo feedback. Então, para compensar essa remuneração, também não é que a gente paga a mixaria, tá? É apenas que o médico que vai estar bem estabelecido, talvez não compense, mas o médico, tanto que o perfil do médico da Gravital é de 30 anos, a maioria, tá? Tem médico mais velho também, mas tem até médico de 28 anos que ainda não tem a sua clínica bombando, seu consultório. Então, para compensar isso, a gente traz esses outros intangíveis para os nossos parceiros médicos. Além de também, já estou desenvolvendo modelos que eles também vão receber nas unidades locais, percentuais, né, das consultas, etc., não apenas das deles, mas da unidade
local. Então, estou conversando com médicos, e é tudo muito lento, né? Com médicos de Campo Grande, com médicos de Goiânia, com médicos de Belo Horizonte, de Niterói, mas são todas, tem médico que eu estou conversando há mais de ano. E aí eu vejo, assim, também, agora falando um pouquinho aqui, tem uma empresa aí, colombiana, que estava chegando no Brasil, né? Rede de clínicas. Não anunciou ainda nenhuma, porque eu sei que não vai ser fácil, não é fácil para mim, também não é fácil para eles. O cara tá lá, fala outra língua, para ele conseguir engajar esses profissionais, ou ele vai ter que pagar muito, só que se ele pagar muito não vai fazer sentido econômico para ele, ou ele vai ter que, sei lá, estou curioso para ver isso. Bom, outro perfil de pessoas, né, que pode crescer junto com a gente é simplesmente os investidores. A gente já está contando comigo, tal, minha família, irmão, outros conhecidos, já estamos em 20. Agora eu estou buscando investidores que tragam, que a galera fala como smart money, né? Que é o investidor que traz não apenas o recurso e depois vai embora e fica cobrando. Não, ele traz contatos, ele traz ideias, ele traz perguntas interessantes sobre o negócio. E também investidores estratégicos, que é no Brasil um pouquinho mais difícil, porque quase não tem players estratégicos aqui ainda. Tem pessoas que têm suas marcas, mas é um pouquinho difícil também, a pessoa que tem marca investir em clínica, é uma questão jurídica aí que eu estou analisando. Eu não sei o que seria. A Gravital não é vinculada a nenhuma marca de produto, a gente prescreve basicamente, a gente tem o nosso critério de deixar entrar, mas depois que entra, a gente prescreve. Mas, enfim, investidores é o que eu estou, nesse momento, todas essas 4, eu estou precisando de pau hoje, sabe? Desligar aqui a reunião, já me mandar mensagem, já dá para começar a conversar. Advisor. Estou precisando de advisor financeiro, especialmente, tá? Estou falando de advisor financeiro, com foco na captação de recursos, porque para fazer a apresentação, para ajudar na definição do valor, para abrir portas, porque é chato para mim, às vezes, já aconteceu muito, e por isso que agora na terceira rodada eu não quero mais, tem muito curioso, sabe, que vem, que fala que quer investir, aí depois o cara não tem não está com dinheiro. Então, só que é muito chato para mim, não posso fazer isso, me mostra a tua prova de que você tem dinheiro. Mas eu cansei de conversar com pessoas, o cara fala, não, que eu vou trocar de carro. Não, porque eu estou comprando aqui um apartamento, e aí agora eu não vou ficar sem recurso. Isso não é que não seja ético, o cara pode fazer o que ele quiser, mas é muito desgastante para mim, que vai fazer uma apresentação, conversa, às vezes sai, toma um café, janta, faz uma reunião, depois a pessoa sequer tinha o dinheiro, sabe? Então, existem assessores financeiros que fazem esse vetting, que fala em inglês, né? Eles já selecionam. Então, o cara quiser investir na Gravital, vai chegar os caras que realmente estão interessados. E ele vai saber se esse cara já ajudou outra empresa, enfim. Então, preciso do advisor para talvez ser mais duro, que é foda, às vezes eu ser mais duro, o que eu falo tanto como sim quanto não, como eu sou a última palavra, depois é difícil de voltar. Então, preciso do advisor. E o último fornecedores de produtos de cânhamo industrial, não medicinais. Medicinais já está abarrotado, está com mais produto do que tem capacidade de absorção dos médicos, especialmente que a maioria do pessoal está vindo com produto full spectrum até 0,3%. Quando eu digo abarrotado, é esse produto aí específico, tá? Ou então o isolado também já tem, mas produtos com THC, esse é uma preciosidade e a gente gostaria muito. Então, na parte médica, apenas isso interessaria agora como parceiro. Mas eu estou com outro negócio, que não é o objetivo aqui da palestra, mas é a Equilibra, né? Produtos de saúde, que vai ser uma empresa que vai trabalhar com tudo, vai ser uma loja conceito de produtos de cânhamo. Então, a gente está buscando camisas, papel, até o Diego mandou no grupo lá, negócio de plástico, tudo. Mas, de novo, a Anvisa falou outro dia aí, não sei como, que não pode entrar nada que venha do
do cânhamo. Faz sentido, né? Não faz nenhum risco à saúde pública, mas é a situação atual, que atrasou bastante aí a gente. As coisas que podem entrar, que pode trazer pessoa física, como, por exemplo, a barra de cereal, né, feita com semente, o óleo, farelo, tudo isso podia. Aí agora foi proibido, não porque é cânhamo, mas por questão da pandemia, todos esses produtos aí que você podia trazer individualmente, e não podia trazer como empresa para revender, né, porque você tem que registrar na Anvisa, esse também foi proibido. Então, a gente ficou amarrado na parte de nutracêuticos, que é essa parte de alimentos, azeite e tal, na parte de vestuário, mas a gente está trazendo, tá? Só que assim, na quantidade para teste ainda, aí está entrando e tal. Então, agora, tenho certeza que quando chegar lá um container, aí tem um risco grande de não conseguir, mas eu acabei de falar que o risco jurídico é alto para quem quer entrar no negócio de cannabis no Brasil, mas quem quer crescer junto comigo, se é fornecedor de produto não medicinal. Pode ser literatura, pode ser qualquer coisa que seja de cânhamo, da Equilibra, quer mostrar, vai ser uma loja também que para mostrar mais ou menos o que o Thiago falou na apresentação, né? Mostrar as diversas oportunidades que o cânhamo traz. Aqui eu estou só compartilhando, foi até um slide, uma boa sugestão do grupo, né? Do Cana Business, do Clube de Negócios. Algumas fontes de informação, essas são as que eu considero as melhores. Eu dividi aqui no Brasil e internacional. Então, no Brasil tem esses 4 principais. Acho que tem mais um que também que eu esqueci o nome agora, o Wideria, se não me engano, mas eu confesso que não tenho lido muito. O Green Science Times, Cannabis Monitor, que não produz conteúdo, porém ele divulga de tudo. Se inscrevam, inclusive a Gravital é patrocinadora, né, da newsletter do Cannabis Monitor. Você vai receber tudo uma vez ou 2 por semana, todas as notícias, assim, desde o jornal lá de Alagoas, do Amapá, o website, todos eles conseguem trazer, fazem um clipping e mandam no e-mail de vocês. E é o que fazem essas internacionais aqui, boa parte também. O C-Chat já produz bastante matéria própria e também traduz bastante coisas. Smoke Buds parecido com o C-Chat, mas uma pegada um pouco mais assim recreativa. São os que eu assino, né? Todos esses recebo as notícias diariamente deles no Brasil. Internacional tem muitos. O que eu mais gosto, não está na ordem aqui, mas é o Marijuana Business Daily. Disparado, melhor. Eu assino também a revista física, que é muito boa, e eu pego coisas de lá e recorto, e que eu uso na Gravital. Só que é complicado fazer a assinatura, né? Porque eu tenho um endereço lá nos Estados Unidos que eu deixo acumular e mando para cá. Eu não me importo de ler de notícia também outubro, eu leio às vezes de junho. Depois as outras são todas só online. Essa Mazzacali, conheci eles lá numa viagem minha para a Flórida. É uma empresa de investimento e eles fazem artigos assim muito bons. O Cannabis Investor Magazine é mais voltado para empresas que estão na bolsa do OTC. Ela chega a ser um pouco amador, mas é muito interessante. É usado por empresas, tipo, se a Gravital quiser aparecer lá nos Estados Unidos, eu vou lá, pago $1.000 e tem uma entrevista muito bem feita, mas eles divulgam lá para toda a base deles. Só tem online, digital, e então cada edição assim tem 180 páginas e tem uma porrada de empresa. Dependendo do quanto você paga, você pode aparecer como entrevista, só como notinha, tal. E quase todas as que estão lá são assim. E só que lá tem o disclosure, né? Então você sabe, tá lá no começo, ó, a gente recebe assim, assado, dinheiro dessas empresas. A New Frontier Data, que eu até citei lá no tamanho do mercado, no estudo deles, são muito bons também, conteúdo próprio. A Ganjapreneur, tá, acabou que não ficou na mesma linha, também acho maravilhosa, todo dia notícias no México, Alemanha, Israel, agora saiu notícia do Luxemburgo, né? Viridian é só de negócios, então, assim, e quanto de capital que foi levantado na semana passada. Então, tipo, de hoje eu li que semana passada foi $60 milhões o volume de capital levantado pelas empresas de cannabis. Aí você separa, o que é a fusão e aquisição?
faz perguntas, né? Por que você deve evitar tal e tal coisa? Cigarro e dirigir, né? Por exemplo. Na verdade, eu lembro, esse é um exemplo que eu inventei, que eles nunca falaram disso, mas é uma pegada mais misturada, não é muito de negócio, mas eu achei legal. Então, essas aqui são minhas dicas para quem quiser algumas fontes de informação, talvez já conheçam todas, mas... E, finalmente, deixo aqui um pouquinho os meus dados, desde o meu WhatsApp, celular, como e-mail da clínica, o Instagram da clínica, tá? E o LinkedIn também. E agora, Tiago,